Boa noite, gente. Vamos aguardar a conexão aqui com as meninas lá de Vitória. Aí, a Gisele entrou. Vamos aguardar aqui para ver se... Acho que elas botaram o celular da Gisele. Ei, José Augusto, boa noite, tudo bom? Obrigado pela presença, já vou agradecendo desde logo a todo mundo. Ei, Zimar, tudo bom? Quanto tempo? Ei, Fran, tá lá nos Estados Unidos, mas tá nos prestigiando, hein? Soluções, associações. Ei, Fabiana, tudo bom? Dois pontos. Cadê Brunella? É só apertar e soltar. Cadê É só Brunella? apertar, gente, assim. Também estamos aguardando. Ei, Alex, tudo bom? Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio tá bom? A imagem? A iluminação? Vai dando feedback aí para a gente poder saber. Porque a Brunella e a Gisele tentaram entrar pelo Insta delas e eu acredito que deu algum problema de internet. Acredito que seja isso. A Gisele entrou Faz um brinde à vida. e vamos aguardar fazendo um brinde à vida, que tenhamos saúde e paz, que possamos ter discernimento, né, nesses tempos aí de Covid, de isolamento, que as pessoas possam ter temperança no coração, né, ter discernimento, e a gente possa passar por isso juntos, né, com bastante amor, porque sem amor a gente não consegue levar nada adiante. Vamos ver se a Brunella entra, porque a Gisele entrou. A Gisele entrou, Só não ficou. só não está ficando. Ai, Brunella entrou. A nossa proposta é de falar sobre um tema bem interessante. Vamos só deixar a Brunella entrar? Vai do... E aí, Brunella, tudo bom? Ei, Agora, ei, ei. agora tá beleza, ó, tá show. Show, Olha, graças a Deus. show de bola. Só que aí as pessoas têm que avisar as pessoas que vai ser pelo meu Instagram, né? Mas tudo bem, não tem problema. Nós vamos tocar o barco aqui. Chama no seu. As pessoas têm que avisar as pessoas que vai ser pelo Tira daí, por favor, velho. Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos lá, tudo bom com vocês? Não sei. Já brindei a vida aqui com todo mundo enquanto vocês chegavam. Estava batendo um papo com o pessoal e estávamos aguardando vocês chegarem, tá? Tá tudo tranquilo aqui por aqui. Então tá. Vamos comentar com o pessoal qual que era a nossa proposta. Com calma. Isso aí, vamos falar qual é a nossa proposta. Então. Agora sim eu tenho que me apresentar, porque é o nome do Leandro que tá rolando. Mas meu nome é Brunella Fafá. Sou graduada em Direito. E trabalho, vou falar exatamente não, aproximadamente 20 anos com soluções extrajudiciais. Em inventário, partilha, família e imobiliário inclusive. Então, eu estou aqui com a Gisele, nossa amiga, que vai se apresentar agora. Então, sou Gisele,
advogada, familiarista. Durante o mesmo período que Brunella atuou na área dela, eu atuei na minha, porque nós nos formamos na faculdade juntas, somos amigas desde então, ela me atura. Então, a gente trabalha com direito de família e a gente está muito feliz de atender o convite da Brunella, né, Bru? Obrigada. Convite? Um convite recíproco. Foi um acordo entre amigos, né? E eu tô aqui feliz por estar estreando em lives, um pouquinho nervosa, mas faz parte da vida, né, gente? Gosto de falar, então eu acho que vai acontecer. Agora, agora vamos contar Agora vamos parar de rasgar a seda e vamos falar a verdade. A Brunella sabe pra caramba de direito sucessório e ela não é essa coisinha que ela falou, não, gente. E nós somos amigos há muito tempo, né? E esse aqui está sendo muito bom, porque a gente está reunido depois de quanto tempo, gente? Eu estou com muita saudade de vocês. É uma honra muito grande receber esse convite, tá? E essa proposta da gente falar dessa forma bem simples, assim, para que as pessoas possam realmente entender, sem aquele juridiquês, né? Porque as pessoas meio que ficam sem reação quando alguém da família vem a falecer e morre. Então as pessoas meio que ficam sem reação, sem saber qual é a providência a ser tomada, qual é o passo a passo, né? Então a proposta nossa é realmente explicar, sem aqueles termos que as pessoas não entendem, o que deve ser providenciado, em que prazo, como, de que forma, qual é a forma mais barata, se tem mais de uma opção, ou se é só uma, entendeu? Então nós vamos começar a bater um papo sobre isso aí. Isso aí. E aí, vamos começar entendendo o que é inventário, né, Gisele? Vamos explicar para o pessoal o que é inventário? Então, gente, colocando numa linguagem mesmo assim, mais informal, para que as pessoas entendam, né? O inventário é o procedimento que ele é próprio para que se levante mesmo o conjunto de bens, o conjunto de dívidas eventuais e direitos do falecido, para que posteriormente a isso seja feita uma partilha. É isso, basicamente. Sim. E não tem como fugir dele, né? Infelizmente, essa que é a má notícia. Não é isso? Porque ele é obrigatório. Isso, a lei determina, né, Leandro, a obrigatoriedade do inventário. Por quê? Porque há uma transmissão de bens e nesse procedimento de transmissão de bens dos pais para os filhos, digamos assim, para falar, do possuidor dos bens para o sucessor. Exato, para o seu bem sucessor. fica mais difícil. Para os seus herdeiros, não necessariamente filhos, estou colocando de uma maneira mais tranquila, é pago um imposto ao Estado, né? Que o Estado quer muito. Exatamente. Então, é basicamente por isso, e porque a lei assim o diz, como diria o nosso professor de Direito Constitucional, nosso querido doutor Dari. Então, e aí deixa eu só te perguntar uma coisa, Gisele. Tem formas, existem formas diferentes de ir por caminhos diferentes quando alguém falece? E qual é o prazo? É o mesmo? O prazo é o mesmo? Como é que é isso? É o seguinte, Leandro, o inventário ele pode ser feito via judicial, né, lá no fórum. A gente entra com uma ação específica, colocando toda essa situação que eu expliquei anteriormente do que é o inventário, e o juiz vai apreciar essa ação, né? E um outro modo, e é o modo que a gente está tratando nessa noite, é o modo extrajudicial. O inventário extrajudicial, ele basicamente ele acontece nos cartórios de notas, né? E é feito através de uma escritura pública. Então, ao invés da gente recorrer ao juiz, lá no fórum, a gente vai recorrer a um tabelião de notas. E esse tabelião de notas vai apreciar toda a documentação, vai juntar, e aí o procedimento do inventário vai acontecer no cartório, finalizando através de uma escritura pública. É isso.
Isso aí. E a gente tem que explicar para as pessoas porque existe algum prazo, né, para isso? Ah, E existe alguma multa? então, exatamente. A lei estabelece, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o prazo para acontecer essa abertura do inventário, ou seja, a interposição, a pessoa ir lá e entrar com o inventário, seja no fórum, seja o extrajudicial, no cartório, é de 60 dias a partir da morte do falecido, da pessoa. Da morte do falecido não, gente. Eu estou tentando traduzir o juridiquês para o português, mas então às vezes a gente dá uma vacilada, me perdoe. A partir do fator morte. Exatamente. Sim. A partir do dia da morte, conta-se 60 dias, né? Uhum. De pena de uma multa que acontece caso isso não seja obedecido. Então, a multa, eu vou te explicar rapidinho como que funciona para as pessoas entenderem também. Que você sabe, né, Leandro? A multa é o seguinte, ela geralmente pode variar de estado para estado, mas ela gira em torno de 10% do valor do imposto ITCD. A ser pago, sim. Infelizmente, algumas pessoas não se ligam para isso e ficam vivendo o luto, né, que é muito normal que se viva o luto de um ente querido. E é um prazo curto, né, 60 dias, gente. Mas é importante que as pessoas saibam que existe essa multa e ela é muito salgada, né? Infelizmente é uma multa salgada e é muito importante que a família se reúna e decida por qual caminho seguir, porque se não for feito o pedido a um tabelião ou se não for dada entrada em nenhum fórum e ultrapassar esse período, já incide a multa. Então, independente de se demorar 1 ano, 2, 3, mas se demorar, o tempo faz alguma diferença? Se eu ficar 1 ano, ou 2, ou 3, não. Não faz diferença o tempo que você vai entrar com o inventário. Passou de 60 dias, já tem a multa. Então é uma coisa que as pessoas têm que ficar muito espertas, né? A gente tem que alertar isso aí. O que pode acontecer é, demorando 2, 10 anos, o imóvel se valorizar, por exemplo, e aí a multa acompanha, o imposto acompanha o valor do imóvel. Isso, aí fica salgado, hein? Porque o valor do imóvel vai ser maior, o imposto vai ser maior e a multa vai ser maior. Então, vamos acordar, gente, porque o inventário não atrasa. Não tem como se esperar. E me fala uma coisa, Gisele, a gente pode escolher o tabelião, em que cartório que faz, como que é, a gente tem que dar entrada fazendo o quê? Então, o que acontece, Leandro? A gente pode escolher aquele tabelião, aquele tabelionato de notas, né? Seja, isso tem que ser lembrado, da sua confiança. Então, assim, não existe uma regra, por exemplo, territorial. Eu tenho um imóvel em Vila Velha, digamos. Então, eu preciso fazer em Vila Velha. Não. Eu vou procurar aquele tabelião de notas da minha confiança, seja em qualquer lugar do Brasil, digamos, inclusive, e posso fazer lá o inventário extrajudicial. Entendeu? Mas o que você perguntou? Não, qual é o cartório que deve ser procurado no caso de ser um inventário extrajudicial, é isso mesmo. Valendo ressaltar que a tributação tem que ser feita, né, no local do imóvel, mesmo que o tabelionato escolhido não seja, né? Isso aí. É isso mesmo. Uhum. E vamos explicar para o pessoal quais são os requisitos. Que a gente já falou muito das vantagens, né? O inventário extrajudicial é muito mais rápido, é muito menos burocrático, não precisa de esperar uma ação judicial, mas eu acho que acontece só em alguns casos, não é isso? Vamos explicar os requisitos para o pessoal entender como que é o caso do inventário extrajudicial. Perfeito. É o seguinte, Leandro, a questão do inventário extrajudicial, ele possui alguns requisitos. Então, não é qualquer inventário que pode ser interposto extrajudicialmente. Pode ser feito no cartório, digamos assim, para poder fazer a tradução do português. Eu estou tentando né? O Brunella está me corrigindo aqui, mas uma hora eu chego lá, gente. Aí, o que acontece?
tem alguns requisitos. O primeiro deles é o consenso, ou seja, as pessoas, todos os herdeiros, têm que estar de acordo com tudo relacionado ao inventário, como, por exemplo, a partilha de bens, como, por exemplo, o reconhecimento de uma união estável do falecido com outra pessoa. Tudo isso, todos esses detalhes que podem permear um inventário extrajudicial, eles têm que estar em acordo entre todos os herdeiros. Isso seria o consenso, né? Eu gostaria de ressaltar nesse momento o seguinte, que nem sempre isso é natural, porque as pessoas, elas não conhecem o inventário, elas não sabem, elas estão tristes, elas estão preocupadas. Então, muitas vezes, por conta de falta de informação, né, uma insegurança, elas, eu não concordo com isso, aí é a hora do advogado que tem uma visão do direito extrajudicial, né, da advocacia extrajudicial, de parar, de informar a todos os herdeiros, de conversar para que todas as dúvidas sejam dirimidas. Em que sentido? No sentido de procurar dirimir esse conflito e fazer com que essas pessoas possam usufruir de todas as vantagens do inventário extrajudicial, né? Tem esse requisito de ser consensual, né, que é o primeiro deles. Estar acompanhado de um advogado também, né, que é um dos requisitos. É imprescindível, né? O advogado, ele é indispensável, né? Sim, e é muito importante que seja desde o começo, né, porque a gente verifica que as pessoas já correm direto para o cartório sem ter um advogado, sem estar orientado de quais são os passos a serem tomados. E, infelizmente, a gente ainda, eu não sei como está aí na capital, mas aqui no interior a gente ainda vê, infelizmente, que o cartório já meio que direciona um profissional, e não é para ser assim, né? Infelizmente. Exatamente, verdade. Então, a escolha do profissional da advocacia para esses atos extrajudiciais é extremamente e exclusivamente da pessoa, e precisa ter confiança, né? Precisa ser um profissional de confiança. Então, a gente tem... Uma outra coisa que eu quero colocar, que eu me lembrei agora, é o seguinte, que independente de ser, o advogado ele é indispensável, mas independente de ser consensual, nada impede que haja mais de um advogado, tá bom? Sim. Desde que haja consenso. Tá? É isso mesmo, isso é muito importante falar. Requisito. O terceiro requisito, Leandro, estou tentando lembrar aqui. A inexistência de menores. Isso, é a questão da capacidade, né? Inexistência de menores, ou seja, ou incapazes, porque às vezes a pessoa é maior, mas não é capaz. No caso de uma pessoa que é interditada por alguma razão, enfim. Então, a capacidade, ela é um pré-requisito e a maioridade também. O que acontece? Tem um detalhezinho também que eu gostaria de lembrar, que às vezes existe algum menor de 18 e maior de 16. Ao contrário, né? Porque é bem louco isso. Maior de 16 e menor de 18. Ai, Brunella! Eu vou até trocar de bebida em sua homenagem, tá bom? Então, vocês entenderam. Aí existe um processo de emancipação que pode ser realizado para que essa pessoa alcance a maioridade. Tá live sertaneja, Meu Deus, olha isso, gente. Uma água, peraí. Depois que eu falar. O que acontece? Então. O que acontece, Leandro? A gente precisa. Agora eu acho que você estava querendo. Eu acho que você estava tentando dar o exemplo. 16, 18 anos. Isso, emancipação. Pode ser feita a emancipação, para que, se for só esse detalhezinho, nada impede que seja feito extrajudicialmente, que é bem mais rápido, enfim. A gente vai falar das vantagens mais adiante de novo, tá bom? Emancipação também é prejudicial, feito no cartório de nós. Isso. Muitos advogados ainda não conseguem ter esse feeling porque não atuaram dentro da área notarial e de registro, né, e acabam não tendo essa sensibilidade
de ver que a existência de, dentre os herdeiros, uma pessoa, por exemplo, de 16 ou 17 anos, que caberia uma emancipação para que ele pudesse se tornar capaz e com isso pudesse se escolher pelo viés do cartório, que é muito mais rápido, né? Mas a gente tem o sangue notarial na veia, né, Brunella? Uma vez notário e registrador, sempre notário. Então aí a gente vai dando as dicas de como pode agilizar o processo. Agora eu queria saber de você, Gisele, quanto que custa, assim, como é que é a questão de preço? Quanto que se gasta para fazer um inventário extrajudicial? Pois é, Leandro, então, o que acontece? Delicado. O inventário judicial não tem como a gente falar, eu vou fazer uma comparação tentar, né, comparar entre judicial e extrajudicial. O que acontece? O extrajudicial, ele vai demandar muito menos tempo, né? E, além do que, não vai ter a questão das custas processuais que ocorreria, por exemplo, judicialmente. Lá no fórum, a gente tem que pagar custas também, além de todas as outras coisas que eu vou falar para vocês. Mas, então, o que acontece? Tem os emolumentos, que são, um nome estranho, né, difícil, são as taxas próprias do cartório, né? Todas aquelas taxas que eles cobram para a realização desse trabalho, não é isso? E, além disso, tem a questão dos honorários advocatícios e, em terceiro lugar, tem a questão, que eu acho que é também muito importante, que é a questão do pagamento do imposto de transmissão, mortis-causa, doação. É isso aí. É o cartório, né? Resumindo, o cartório, o advogado, o imposto e depois o registro de imóveis, né? Que depois de feita a escritura, a gente vai para o cartório de imóveis. Então, a pessoa tem que se preparar para ter essas 4 despesas, eu acho, né? Que resumidamente é o que vai ser gasto. E é importante também falar que em casos de um único bem de família, né? De inventário de um único bem, existem hipóteses que têm que ser analisadas caso a caso pelo profissional da advocacia, uma suposta isenção desse TCMD. Então, inclusive, vai ser uma das coisas que a gente vai abordar mais para frente, se é possível pedir a isenção via extrajudicial. Mas a Brunella não precisa responder agora, porque a gente vai passar para essas questões de tentar explicar o que é o imposto causa-morte. Brunella, vamos passar para você agora. O que é o imposto causa-morte? Que pergunta! Isso. O imposto chama Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Ele tem, em caso de inventário, via de regra, normalmente, a alíquota é de 4%. E isso depende muito se houve um planejamento sucessório, nós vamos falar um pouco também. Mas, assim, a alíquota é 4%, não é nem via de regra. Vamos falar, é 4%. O que, às vezes, as pessoas ficam confusas é sobre o que incide os 4%. Então, os 4% são sobre o que vai se transmitir de uma pessoa falecida para uma pessoa viva. Porque, às vezes, tem-se na cabeça assim, não, quando falece, dá um exemplo rápido, e era casado com comunhão universal de bens, o imposto é de 2%. Não é, gente. Não cai nesse erro. É 4% sobre o valor da metade, porque uma pessoa está viva e ainda guarda a meação. A meação é isso literalmente mesmo, é a metade. Então, ficou um sobrevivente, um marido ou esposa vivo, que tem direito a 50% de tudo que foi construído na vida comum, aí depende do regime, e os outros 50% vão ser transmitidos aos herdeiros. Sobre esses 50% incide o ITCMD, 4%. Então, a alíquota é sempre 4%. É que as pessoas se confundem porque, às vezes, incide sobre mais bens, sobre menos bens, e é isso aí. Então, eu acho que é importante também a gente explicar para o pessoal que a incidência dos 4% é o que você falou, é em cima do que vai ser transmitido. Porque a gente vai explicar agora o que é a palavra monstro chamada Monte Mor, né? E quais são as consequências do Monte Mor
porque se ali tem dívida no meio, né? Vamos explicar isso para eles, porque o imposto vai incidir depois que abate as dívidas, é isso? Sim. Confere? Confere. Então vamos explicar aí. Eu mesmo? Sim, claro. Montemor, o que é Montemor? Montemor é conhecido popularmente como Tudão. É tudo. Entendeu? Você resumiu bem, cara. Eu não conseguiria fazer isso, tá vendo? Ah, ela é maravilhosa, gente. É o tudão, gente. É o Tudão depois que é tirado das dívidas do Tudão. É isso daí. O Montemor é todo o patrimônio ativo e passivo, inclusive dívidas ativas e passivas, direitos. Então, o que pode estar no Montemor? Bens imóveis, que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, verdade? A casa, Mas não... depósitos ou aplicações financeiras que não sejam aquelas peculiares, tipo um plano de previdência que é direcionado, mas aplicações financeiras em nome do falecido. Ah, eu tenho uma casa lá na Cachoeira de Alfredo Chaves, exemplo, e não tenho escritura, não tenho nada. Você pode inventariar os direitos possessórios, por exemplo. Então, Sim. é tudo isso, salvo as dívidas que o falecido tenha. Então, tira as dívidas do falecido, sobrou aquele tanto e é aquilo que vai ser partilhado. E isso é Montemor. Em cima do que restar, né? Tirando as dívidas, incide o imposto. Mas tem dívidas boas também. Tem gente que deve ao herdeiro, entendeu? Essas aí Sim. vão ser inventariadas também. O herdeiro não, desculpa. Devia ao falecido. Achou Sim, que os créditos. com ele tá enganadinho, tá? Vai ter que pagar para os herdeiros. Isso aí. E vamos explicar então quais são os documentos. O que nós, como advogados, né, temos que orientar as partes já para levar como documentação necessária para poder abrir, né, pedir a abertura. Pode repetir? Os documentos necessários. Os documentos Quais são os necessários? Isso. Para a gente abrir o inventário. Então, em primeiro lugar, a certidão de óbito da pessoa falecida, né? Além disso, além disso, os documentos pessoais do falecido, documentos pessoais de esposa, companheira, né? Documentos pessoais, tipo CPF, identidade, que eu quero dizer, tá, gente? E certidões de nascimento e casamento. Aí vai variar se a pessoa é solteira ou se ela já é casada, companheira, enfim. Além disso, todos os filhos, né? Dos filhos, de todos os herdeiros, no caso, né? Para poder simplificar, né, Bru? Os herdeiros. Inclusive até dos pais, dependendo do regime de casamento. Exato, porque tem toda uma regra de transmissão de bens, de herança, que a gente pode até tratar na outra live, né, Bru? Que aí, dependendo da vocação hereditária, de como vai acontecer isso, os pais também são alcançados pela herança. Tios, irmãos, sobrinhos, enfim, tá, gente? Só para poder ficar mais completo, que a Brunella tá me professorando aqui. Pisando no pé dela, que então Exato. E além disso, gente, todos os documentos concernentes, por exemplo, aos bens, né? Bens imóveis, a escritura, ou se não houver escritura, né, Bru? Contrato de compra-venda, recibo, enfim. Se for um carro, o documento do carro. A gente chama de DUT, né? O DUT, fofinho. Ações, valores, tudo isso tem que ser... os extratos, né? Extratos, isso. Se tiver cabeça de boi, gente, semovente, como é que faz? Semovente, então. Semovente. Aí é com Brunella aqui, né? Semovente, o que a gente faz? Né? Cabeça de Explica o que é semovente, sabe? Semovente, gente. porque semovente, você fala semovente. Também acho. Mas ele falou cabeça de boi. Mas então, é só dica. Vai que é uma coisa simbólica. Quem tem, por exemplo, uma criação de gado. Ele sempre tem um número. Ovelhas. Gado. Qualquer animal. Ovelha. Então, de algum tipo de gado. Caprinos, por exemplo.
que são os cabritinhos. Faz pessoa que mora na roça chega a ser um crime. E isso daí, eles declaram, é declarado no imposto de renda. É daí, Sim. a não ser que você tenha outro tipo de controle, que eu vou explicar daqui a pouco, sai do imposto de renda. Então, 10 mil ovelhinhas. O valor de cada ovelhinha é tanto. Aí, 4% sobre o valor das ovelhinhas, se for tudo a ser transmitido, é sobre ele que incide. Agora, veja, vamos dizer que você tem uma criação de raça e exposição. Vamos dizer que você tem uma criação de manga-largas machadores, por exemplo, tipo Aras Brunella. Se você não vai perder a propaganda. Se você tiver esse tipo de registro, vou falar no caso do manga larga e outras raças, cada uma tem o seu, a gente tem, por exemplo, tudo tem registro na BCCME, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Machador. Por quê? Porque o animal em si, por ser um cavalo, vale 1.000. Agora, o cavalo, por ser registrado, tem um valor infungível. Entende? Um valor que a gente não consegue ver se a gente... Não se pode medir. Ele tem um valor agregado, raça, essas coisas que tem para animal. Tipo um cachorro, uma criação de cachorro, que tem... O Kennel Club, eu acho que chama, não me lembro direito. Mas uma criação de cachorros valiosos e tal. Aí o tipo de tributação soma-se. E com esse tipo de coisas que não se pode ver, a gente chama de infungível. Isso. Mas que não se pode ver se você não tiver conhecimento. Você pode, por exemplo, entendo essas associações, pegar uma declaração de valor. Ou nomear um avaliador também. Eu até preferiria, eu prefiro até quando vem da associação, porque existem avaliadores competentes, mas às vezes você pega um tão leigo quanto você. Uhum. Então, é assim que é você mover. Pela teoria da aparência, né, da segurança jurídica, cabe ao operador do direito, lá, o tabelião, quem estiver fazendo o inventário extrajudicial, tentar se chegar no máximo da verdade real possível, né? Acho que é isso que você quis dizer. E vamos tecer agora uma consideração que acontece muito quando a pessoa deixa os bens já em nome de terceiro, em vida. Isso é um problema, né? Terceiro como? Não entendi, desculpa. Quando o bem do inventário já foi vendido para um terceiro. Foi vendido em vida. Isso. Entendi. Então, existem duas formas de fazer isso. Quando o bem foi vendido em vida, uma opção faz-se o inventário em nome dos herdeiros e eles regularizam a compra e venda normal, ou os herdeiros fazem uma escritura pública, em cartório de notas também, chamada cessão de direitos hereditários. Que é isso? Eu estou vendendo para você, vou falar bem grosseiramente, tá, gente? Eu estou vendendo para você o direito de herdar aquele negócio. Então, você me substitui como herdeiro. Você passa a ser herdeiro do meu pai ou do meu avô, enfim. Só sobre um bem específico. Uhum. Então, são essas duas. Qual é a diferença de valores? A única grande diferença de valores é que quando faz um inventário e depois vende-se, teoricamente, quem paga o inventário são os herdeiros e quem paga a compra e venda é o comprador final. Agora, se você faz uma cessão de direitos, que é uma escritura pública também, o comprador paga a cessão de direitos, que é aí que ele está recebendo o direito de herdar, e depois ele tem que fazer um inventário com adjudicação. A gente chama de adjudicação porque é só um bem para aquela pessoa. Uhum. E ele regulariza. Tributos são os mesmos. Na compra e venda ou na cessão de direitos, 2% de TBI, que é uma transmissão intervivos. E o valor do imposto, o ITCMD, que é deixado, que é havido, não é havido, que falar que é? Que é do falecido para a pessoa viva, tá? Sim. 4%, eu não sei como é que eu...
sempre 4% sobre o bem também. Então, essa não é uma grande diferença. Na verdade, é um acordo que tem que ser feito entre as partes. Poxa, meu pai morreu, ele já tinha vendido para você e agora eu não vou ter interesse, não vou dar até uma obrigação de fazer, lógico. Mas, assim, eu não tenho grana para fazer esse procedimento. Então, é meio que negocial. Mas, tirando o fato de, no caso da cessão, o ônus, né, o valor a ser pago, ser todo do comprador, tanto a cessão quanto o inventário deste único bem, por isso que a gente chama de adjudicação, a diferença é essa. É uma escritura ou duas escrituras. Então, às vezes você quer, por exemplo, tirar o herdeiro do seu imóvel, entendeu? Poxa, eu comprei do pai A, mas eu nem conheço essas pessoas que são os filhos dele. Então, às vezes, é vantagem. Poxa, vou fazer a cessão, não vou precisar mais deles. E na hora do inventário? Os herdeiros vão ter que assinar de novo? Não. Entendeu? É o advogado, obviamente, constituído, indispensável. E quem está comprando, né? Que é o comprador final, que já tinha sido, teoricamente, o comprador, que a gente pode falar comprador. Isso. Mas, enfim. É muito importante, nós, como advogados, orientar o cliente as vantagens e as desvantagens de um caminho ou de outro. Porque, né, como você explicou, a cessão de direitos, apesar dela ter uma escritura a mais aí, no caso, né, que seria um pouco mais onerosa. Só que eu entendo, ao meu sentir, que é mais seguro, porque se algum outro herdeiro vier a morrer, alguma coisa, que ali, pelo menos, a cessão já está feita, do quinhão hereditário dele já está garantido. Então, eu acredito que seja um caminho mais seguro. Você conhece esses herdeiros. Às vezes, exatamente, esse herdeiro falece e deixa um filho menor. Então, assim, exatamente. toda a celeridade você poderia dar ao inventário vai por água abaixo. Que já não pode ser extrajudicial, não pode ser feito em cartório, como a Gisele explicou. Então, assim, eu acho infinitamente mais seguro a cessão e, posteriormente, a adjudicação. Mas aí fica de cada um, lógico. Fica caso a caso, né, dependendo dos herdeiros, da situação de doença ou de velhice, né, dos herdeiros, aí teria que ser analisado caso a caso. Pagamento da meação com usufruto. Vamos explicar isso aí. É permitido? Os cartórios de imóveis aceitam? Como é que é essa situação? Que é bem complicado também. Eu falei. Você viu que as perguntas mais profundas todas para a Brunella, né, queridos? Obrigada. Olha, essa daí é uma discussão eterna, mas porque não acontece nada. É uma discussão mais doutrinária do que fática, assim, de fase, de que vai funcionar ou não. O que acontece? Como eu disse, a meação é a metade. Então, a parte que vai ser transferida é a outra metade, beleza? Que a pessoa faleceu. Então, aí, eu tenho o imóvel, o móvel, o que for, em conjunto com uma pessoa que faleceu. Então, aquilo, teoricamente, já é automaticamente, eu falo muito teoricamente, né? Já é transferido automaticamente para os herdeiros. É um princípio no direito sucessório que chama Sartini e que a gente não vai entrar nisso, porque senão vai fundir a cabeça de geral. Mas ele diz o seguinte: abre-se a sucessão com falecimento. Então, essa pessoa, esses herdeiros, já tem direito à outra metade. Como que regulariza essa metade? Inventário. Mas já é deles. Tanto que eles podem ceder, lembra? É o direito deles. Então, tem... Vou dar um exemplo que rola mais. Eu tenho uma viúva que sobreviveu e é dona da metade de tudo que tinha com o marido. Quando a gente fala a meação, que é essa metade dela, pode ser representada pelo usufruto? Pode. Como que faz? O imóvel, ele tem duas partes a serem divididas. Estou falando bem claramente, tá, gente? Duas partes a serem divididas. O usufruto e a nua propriedade. Explica. Assim. Sim.
Obrigada. Cada um corresponde a 50% sobre o valor de bem. O que é a nua propriedade? É a nua propriedade. A propriedade nua. Você não pode... Você tem a propriedade, mas ela tem um usufruto que é resguardo. O usufruto é o quê? O direito de usufruir. Eu tenho a propriedade em nome de Gisele, mas o usufruto é meu. Eu alugo, o dinheiro é meu. Então, chama-se usufruto vitalício, né? Pode ser datado também, tá? Vou manter o usufruto só durante 10 anos. Sim. Mas nesse caso específico, o interessante é o vitalício. Tudo, gente, sendo analisado caso a caso. Tudo. Porque eu tô falando assim, de uma forma mais basicona possível. Mas tudo tem que ser analisado caso a caso e é por isso que o advogado é indispensável. O que eu tô falando aqui pode não ser o seu caso. Sim. Então, você precisa do advogado para te orientar. Então, vamos lá. O usufruto corresponde a 50% do valor do imóvel e corresponde a 50%, o outro 50% corresponde à nova propriedade. Então, você vai falar o seguinte: olha, tabelião, eu quero que a minha metade seja representada pelo usufruto. Eu quero ficar só com o usufruto. E quero deixar a propriedade para as crianças. Vou deixar para as crianças, porque eu fico tomando conta de tudo, recebo aluguéis, moro, né? Sim. Moro, usufruo do bem de toda forma. Não posso vender, porque a metade é deles, na verdade, pode vender. É só se todo mundo concordar. Mas não posso vender sozinho. E quando eu falecer, em sendo usufruto vitalício, ele morre comigo. E aí não precisa fazer outro inventário. Isso é planejamento sucessório com uma economia tremenda. Muito grande, isso que eu ia Entendeu? dizer. Tremenda. Bem-vindo, Thiago Sarlo. Ah, Thiago. Oi, Thiago. Bem-vindo, tudo bom? Vamos ver quem tá aqui. Olá, Alex. Então, eu vi uma pergunta aqui interessante em relação ao inventário de direitos possessórios. Para que eu vou inventariar bens sem escritura? Não seria só os herdeiros assinar junto uma venda? Porque muitas pessoas simulam uma compra e venda de posse, ao invés de fazer o inventário do direito possessório. Tá, entendeu? Muita gente tenta burlar isso por conta da tributação. Bom, pelo menos que eu estou entendendo a pergunta. Para que vou inventariar um bem que não tem registro, que é só posse, se eu posso fazer um contrato de compra e venda entre os herdeiros e o terceiro comprador? Isso. Então, mas aí vai ficar na posse para sempre. É isso a ideia? A questão eu acho que também não seria ideal, porque não é a verdade que está acontecendo ali, né? Porque a transmissão do bem do falecido para os herdeiros está deixando de ser tributada, né? Nós, como advogados, não podemos orientar isso. Sim, é uma fraude, lógico. É uma fraude. Obviamente uma fraude. Agora, eu faço uma coisa dessas, assim, que eu chamo carinhosamente de contrato Frankenstein. Aí faço um negócio desse. Amanhã eu quero usucapião, quero ter propriedade. Porque, veja, quem tem posse, tem, lógico, todos os direitos, tá lá, é difícil até. Aí aparece o dono, quero de volta. Pô, não, então é meu. O intuito de transmitir a posse por um instrumento público, e estamos saindo um pouco do assunto, hein? Mas de transmitir a posse por um instrumento público, reconhecido, até com a própria tributação, porque transmitir a posse, né, vender, entre aspas, a posse, incide em TBI. A vantagem disso é um dia ter propriedade daquilo. Sim. E você não vai conseguir usucapião. Na hora que vai falar quem foi antes, o posseiro antes. Ah, foi meu pai. Fez inventário? Não fez. Acabou. Acabou só o usucapião. No final das contas, não vale a pena. Então, assim, eu não vejo vantagem nisso. Para mim, sempre tem que fazer cessão de direitos de posse pública. Porque a particular tem a outra coisa. Falsificação. Entendi. Quem não viu nunca ouviu falar de um contrato com grilagem, por exemplo, que é aqueles contratos do interior e tal, que a pessoa, para parecer velha, é por isso que chama grilagem, colocava numa caixa cheia de grilo para os grilos deteriorarem o documento para parecer que era antigo. Não dá, né, gente? Só por eu estar contando a história, você já vê que tá errado. Não precisa nem
Deixa eu saber direito. Vamos explicar um pouquinho do cônjuge sobrevivente com união estável e sem união estável. Como que podem acontecer essas situações aí Com de declaração. reconhecimento com declaração ou sem declaração? Então, no que compete ao inventário extrajudicial, que é esse feito em cartório, tendo a declaração de união estável, a escritura, né? Declaratória de união estável, ou não tendo, os herdeiros, os demais herdeiros, precisam reconhecer a união estável. Porque o cartório de notas não tem. Eu quero falar de discricionariedade, me dá aí uma coisa. Ele não Aí tem vem o juridiquês. opção. Oi, desculpa, Leandro. Não, vamos tentar fugir do juridiquês, mas não tem jeito, né? Então, ele não tem vou chamar de poder, tá? Mas o cartório não tem o poder de fazer esse reconhecimento. Falar assim, ela chegou falando que convivia e tal, eu não posso fazer. Como a união estável, veja, com a declaração, né? Escritura declaratória, todos os herdeiros vão participar dessa partilha, correto? Então, se aparecer com um instrumento público de reconhecimento de união estável, muito legal. Os outros herdeiros vão ter que concordar de qualquer jeito, né? Porque senão como é que eu vou fazer a partilha extrajudicial? Se der alguma falta de consenso, der alguma discordância, vai ter que ir para a via judicial de qualquer jeito. Sim. Então, assim, não vejo como isso possa influir profundamente no cartório extrajudicial. Apareceu com cartório extrajudicial? Cartório extrajudicial, tá certo. Apareceu com a declaração? Muito legal. Vamos ver agora quem ele deixou mais de herdeiro. Aí o herdeiro fala, não, essa daí não era casada com meu pai, não tinha união estável com meu pai, não quero partilhar com ela, blá, blá, blá. O cartório não pode obrigar a isso. Isso é inerente, né? Faz parte do julgar do Poder Judiciário. Sim. Então vai ter que ser remetido às vias judiciais. Uma outra coisa importante também, meninas, que eu acho que deve ser falado, isso é muito importante. é que nada impede, né, que durante o trâmite de um inventário judicial, né, que não haja menores, né, vamos deixar isso bem claro, vamos supor que tramite aí durante 3 anos um inventário judicial e nada impede que se desista dessa ação na justiça, no fórum, e vá se procurar um tabelião para que se resolva na via consensual, né? Porque muitas pessoas não sabem que existe essa possibilidade. E uma outra coisa também é a possibilidade de fazer a sobrepartilha também por escritura pública tendo havido o inventário judicial das vias extrajudiciais. Eu acho que a Brunella saiu porque deu alguma coisa aqui. Vamos ver se ela volta para a gente poder fazer as considerações finais. E vamos agradecer. Já agradeço a presença do Elmar aqui, do Fabiano Vieira. Já verificamos também a ideia do e-book para a gente poder estar disponibilizando. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem fazer, que a gente vai tentar responder aqui. Eu verifiquei que tem uma pergunta sobre inventário negativo, se ele existe, e sim, ele existe, e em algumas situações na vida civil é necessário que tenha um inventário negativo, né? Para que se possa justamente provar que não existem bens a inventariar. Então é possível sim, Lízia, agradeço sua participação. Foi a Lízia aqui de Alegre que perguntou. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu só olhar aqui e se a Brunella vai voltar, porque para a gente poder fazer as considerações e despedir aqui da live. No cartório não cabe conflito, realmente. Você tem que haver consenso, Rafaela. Se não houver consenso, não se consegue fazer no cartório. Eventuais direitos, a Gessi Jacomim perguntou, eventuais direitos trabalhistas do falecido também entram no inventário? FGTS, sim.
são créditos, né? São créditos do autor da herança. Se tiver algum processo trabalhista ainda tramitando na justiça, aí o que deve se fazer o inventariante, né? Que foi nomeado tanto na via extrajudicial quanto na via judicial, deve se habilitar dentro desse processo trabalhista como sucessor do autor da herança e permanecer nesse processo até o final. O procedimento é esse. Como através do inventariante o espólio é representado na ação judicial que discute os direitos trabalhistas desse falecido. Tá bom, Gessi? É isso aí. O cartório pode fazer uma mediação de conflitos para evitar um inventário judicial. O Felipe Gomes perguntou. Doutor Felipe, saudade de você. Um abraço para a Daniele. Mas é isso aí. Eu acho que os operadores do direito que envolvem todo o processo de inventário extrajudicial, tanto os advogados, que são procurados desde o começo, quanto os serventuários da justiça, que são os tabeliães de notas, precisa ter um feeling, né, uma sensibilidade, porque a gente consegue sentir através do diálogo, né, daquela família que está ali, dos herdeiros, quando se começa a ter um certo atrito, ter uma aresta aqui, geralmente é assim, quem advoga nessa área percebe-se claramente que começa a ter mágoas do passado. E aí vem uma questão, mas você fez isso, aquilo, naquele dia. E, mas você falou isso. Então a gente realmente tem que ser um pouco psicólogo nessas horas, tenta mediar, né, tenta acalmar os ânimos e tentar explicar que o que está sendo feito é daqui para frente. Não se deve se olhar para o passado. A partir do momento em que uns herdeiros optem por uma escritura, né, para fazer um inventário extrajudicial, precisa-se partir daquele momento para frente. Né? A gente sempre tenta explicar isso de uma forma proativa, de uma forma que não se guarde mágoas, né? E eu acredito que sim, tanto o tabelião quanto o advogado precisam ter muita sensibilidade e fazer com que as partes se entendam, né, na medida do possível. Né? Também não pode haver coação e nem se obrigar ninguém a nada. Mas foi uma excelente pergunta e poucos são os advogados que conseguem ter esse feeling e tentar explicar para as pessoas que, calma lá, né? Vamos conversar mais um pouquinho. Realmente é uma função de mediador mesmo, como se fosse um conciliador lá na justiça que faz audiência preliminar. Se não for dessa forma, a maioria dos inventários acabam resvalando aí no Poder Judiciário. O que não é a intenção da lei, né? Da lei de 2007. A intenção não é essa. A Gisele está falando aqui que vai voltar. Vamos ver se eles voltaram. Tenho que fazer um inventário da minha mãe, mas minha irmã mora em Portugal. Não tem o menor problema, Elmar. Sendo os herdeiros maiores e capazes, o inventário da sua mãe ele pode ser feito em qualquer cartório de notas, basta que a sua irmã vá ao consulado brasileiro em Portugal e faça uma procuração para alguém de confiança aqui na sua cidade, onde vai ser lavrado a escritura de inventário. Essa procuração ela é enviada pelo correio, né, lá do consulado, e ela é registrada no cartório de títulos e documentos, por ser um documento emitido no exterior, mas é uma questão burocrática assim, que o advogado consegue explicar. Mas a sua irmã pode, em Portugal, mandar uma procuração para que alguém represente ela no inventário. Não precisa se fazer judicial, não precisa antigamente se falava carta rogatória, né, que dentro de um inventário, se uma parte ou uma testemunha precisasse ser intimada, mandava-se uma carta rogatória para o outro país, e com isso eram 6 meses, né, se passava 1 ano. Então nada disso mais é necessário. O inventário é uma coisa muito prática, e também a gente pode perceber que desde a lei de 2007, 13441, o divórcio passou a ser muito utilizado como se tivesse pegado, né? O divórcio pegou, mas o inventário parece que as pessoas ainda não se acostumaram a fazer. E meio que fazem uma comparação, eu vejo muito na prática, como as pessoas fazendo comparação, que o grau de dificuldade de se fazer um inventário extrajudicial é quase o mesmo de se fazer um uso capião extrajudicial. Não é. A facilidade burocrática de um inventário é muito melhor, mais rápido, são menos documentos,
e realmente é muito rápido. O tempo que vai determinar quando que se acaba um inventário extrajudicial é apenas o tempo em que a Fazenda Pública Estadual vai avaliar o imóvel. Então, se demorar 15 dias, uma semana, para se avaliar, recolhe-se o tributo, se for o caso, e no dia seguinte já se marca o dia para assinar a escritura junto com o advogado. Então, pode ser uma questão de uma semana, por exemplo. O que antes não havia essa possibilidade. Então, inclusive, a gente estava até fazendo um making-off ontem, né, sobre essa live, e aí a Brunella meio que reclamou sobre essa parte do tempo, porque ela falou assim, nossa, mas aí eu vou ter que falar abertamente, porque a Fazenda Pública está demorando para avaliar, né, para fazer as avaliações. Mas eu acho que são também devido ao Covid-19, né, toda essa estabilidade aí que a gente está vivenciando, e que os órgãos públicos fecharam, né, as repartições públicas não estão funcionando home office. Então eu acredito que esse atraso aí seja por conta um pouco disso também, mas nada comparado a um inventário judicial, né? Vamos ver se tem mais aqui, ó, gente. Espera que elas vão entrar. Olá, gente. Eu estava explicando aqui para o pessoal. Voltaram para a gente fazer as considerações finais, né, e para a gente despedir do pessoal. Brunella, eu estava explicando para eles. Você está conseguindo ouvir? De nada, Elmar. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que não tenha sido respondida, você pode mandar um direct para mim ou um direct para a Brunella, que a gente tenta responder. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Já deu tudo certo aí? Bom, a gente está. Estou te ouvindo perfeitamente. Inclusive, depois a gente vai também fazer uma captação de todas as perguntas e depois nos nossos perfis a gente vai estar respondendo, né, Bruno? No direct. Só mandar um direct. Manda um direct com o WhatsApp que a gente vai batendo papo. Isso aí. A gente estava comentando, Brunella, sobre o inventário negativo. Se ele existe, para que serve? Você quer falar alguma coisa? De onde veio isso? O inventário negativo. Tipo o Globo Repórter. Então, o inventário negativo, não é sem, não, mas ele tem seu lugar ao sol, entendeu? Porque o inventário negativo, ele pode meio que zerar a vida do falecido. É feio falar isso, né? Zerar a vida do falecido. Mas ele coloca num ponto de que, primeiro, acabou-se a pessoa, findou-se a pessoa, e com ele pode-se resolver coisas que surjam em que o inventariante sem um respaldo não consegue resolver. Então, ele é uma coisa mais da prática, sinceramente, é mais da prática do que do direito. Por exemplo, vou no banco A. Cada banco tem a sua cabeça. Vou no banco A. O banco A fala que eu tenho que ter um inventário para encerrar tudo que tem lá. Às vezes não tem nada. Tem uma coisa zerada. Não tem nada mesmo. Então, fala que precisa de inventário. Se for com a nomeação do inventariante, que é também uma escritura pública que pode ser feita antes da conclusão do inventário, o banco A diz que não serve para ele. Então, o inventário negativo serve. Olha, banco, aqui, fulano faleceu, deixou ciclano e beltrano, e não tem nada para partilhar. Aí o banco fala, olha, é mesmo, vou cancelar tudo que tiver aqui. Então, assim, é uma coisa mais da burocracia em si do que da necessidade ou do direito. Eu, particularmente, entendo assim, tá? Não estou falando doutrina nenhuma, estou falando em termos práticos mesmo. Pois é. Então, eu acho que a gente já conseguiu explicar mais ou menos o passo a passo aí, né? Tem mais alguma consideração que vocês queiram fazer? Alguma coisa pitoresca para contar? Coisas pitorescas sempre tem, né? É a vida real. Mas olha só, eu queria sugerir, além dos directs, aí você vê, Leandro,
Se tem a Uhum. oportunidade da gente fazer uma coisa mais certa, não mais